Eu sou Bruno Mantovani, bem-vindos a mais um Luz Decoração, super especial aí com meu amigo Rui Soares. A gente acha que vai aprender só sobre se vai iluminar a temperatura de cor, é amarela, é branca, é nada, gente, tudo está relacionado aí. Muito bom, Rui. Falando em temperatura de cor, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha aí, que é uma das perguntas que eu mais recebo sobre reprodução de cor. Então, temos a métrica do RC e tem a do TM30, que é um pouco mais recente. O que você acha dessas métricas? Você acha que vai haver uma junção entre as duas ou vai haver, de repente, uma terceira métrica? O que você acha aí? Seu palpite, Rui. Nossa, é palpite mesmo, hein, Bruno? Porque esse é um assunto bem complexo, né? A TM30, bom, a gente tinha o RA, né, com 8 cores de referência para que a gente desse uma notinha para cada uma e fizesse lá, ó, essa luz aqui reproduz as cores com uma nota 80, né, 85, 90, enfim. Depois a gente teve o R estendido, né, que é o RE, que passou a trazer 14 e depois 15 cores de referência, que são os Rs, R1 até R15, e aí vem a TM30, que tem 99 cores de referência, né? Eu adoro a TM30 pelo seguinte, você batendo os olhos nela, você entende qual é a qualidade dessa luz. Então, né, aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte de luz muito boa, que é essa curva vermelha, que está se sobrepondo à luz, ao que seria a nossa referência, que é a curva preta. Elas praticamente estão coincidindo. Então, é uma fonte de luz que é bacana, né? Agora, se eu olhar aqui nessa do meio, eu vejo que essa luz está atenuando ou está dessaturando os vermelhos. É muito fácil a gente perceber isso, é só a gente olhar para a almofadinha vermelha aqui, ó. Esse vermelho, essa almofada é desbotada em relação à da esquerda. Se eu olhar para a fonte para da direita, a gente vê o contrário, né? Os vermelhos estão sendo mais saturados, dá para ver pela almofada também, está mais forte essa cor, né? E os verdes também estão mais saturados, né? Que a gente vê por essa plantinha aqui, né? Essa verde está mais viva. Isso tudo não é verdade. Essa cor aqui da almofada não é verdade, essa cor da planta não é verdade, essa cor aqui também da almofada no centro não é verdade, a verdadeira é essa. Quer dizer, a gente vê não só a saturação, mas a gente vê se teve alteração de cor quando essas setinhas estão inclinadas, né? Então a gente vê a fidelidade da cor e o gamut da cor. A fidelidade é se aquela cor é aquela mesma, e o gamut é se ela está mais forte do que é, mais saturada ou menos saturada do que na realidade. Mas, Bruno, respondendo a tua pergunta, bom, a TM30 é a minha favorita, né? Ela existe uma tendência forte de que ela seja adotada oficialmente, não é ainda, mas eu acho que ainda não estamos com uma métrica para índice de reprodução de cores totalmente eficaz. Por quê? A percepção de cores depende também de quanto de luz está incidindo sobre aquela cor. Vivi essa experiência recentemente que um escritório de arquitetura me pediu para na sala de reuniões deles, né, eles não conseguiam reconhecer cor direito. E eles tinham que levar para perto da porta. Aí eu coloquei lá um LED com índice de reprodução de cores 97, coisa de 500 lux em cima da mesa também, por causa da norma nesse caso, né? E com um R9, que é a reprodução de vermelhos bem alta também, acima de 90, poxa, uma luz excelente. Eles continuaram levando para perto da janela para reconhecer bem a cor. Por quê? Perto da janela você tem muito mais luz. Eles se sentiam mais confortáveis e seguros examinando o material embaixo da luz natural, com bastante luz, do que com os 500 lux, daquela luz muito boa que estava projetada para a sala. Então, assim, a percepção de cores não depende só de um ótimo índice de reprodução de cores, depende também da refletância do material, depende de quanto de luz está voltando para o nosso olho, depende de quanto dos meus fotoreceptores de cada cor estão sendo mais usados ou menos usados, enfim. Então, a questão é um pouquinho mais complexa, né? Continuo elegendo a TM30, viu, como minha favorita, por enquanto. Bem, eu marquei uma última pergunta que eu marquei, que é algo também que tem um certo viés vindo das fábricas, que é importante também, né? Que é o modo como a maior parte da iluminação entra no mercado, mas acho que é importante a gente debater
porque talvez não seja o único modo aí de luz artificial e o modo correto aí de chamar da iluminação sistema circadiano, só o fato de eu mudar a temperatura de cor, né? Então tem algumas placas de LED, algumas fitas, né, que é o chamado Tunnable White, que eu acho que é a porta de entrada aí para a chamada de sistema circadiano numa luminária, né? O que que você acha dessa questão aí? Ela entra nessa iluminação integrada? Quais são as tendências aí para o futuro? Então, Bruno, a diferença de temperatura de cor, né, e agora tem uma telinha também para isso, ela tem alguns impactos na gente, né? Quando você falou de iluminação integrada, tem um nome parecido com esse que a gente está usando atualmente, que é iluminação integrativa. Integrativa, tá? É um termo que foi trazido pela Comissão Internacional de Iluminação no atual glossário de termos técnicos na área de iluminação, que foi publicado no ano retrasado, 2020, e eles falam de iluminação integrativa. O que é iluminação integrativa, né? É a iluminação que a gente planeja, né, que a gente projeta, pensando na visão dos usuários, né, nos aspectos visuais, que a luminotécnica tradicional já fazia brilhantemente, né, desde o começo do século passado, praticamente, se estendendo para os estímulos psicológicos da luz, e aí entra essa questão da ambiência, né? A temperatura de cor da luz, ela traz, para mim, uma ideia de que o ambiente é mais aconchegante ou mais estimulante. Olhando para essas duas figuras, dá para a gente perceber que a sala fica muito mais gostosa quando a temperatura de cor é mais baixa, quando é branco quente. Ela fica mais acolhedora. Por que isso? De novo, tem a ver com a evolução da nossa espécie, né? Por causa do ambiente natural. Durante o dia, acontece essa variação de temperatura de cor com a luz natural. Então, de manhã, eu estou numa situação totalmente de relaxamento, acabei de acordar, a luz natural é amarelinha. E no final da tarde, quando já está chegando a hora de eu parar as minhas atividades, o nosso planeta diz para nós: olha, a luz agora está amarelinha porque está na hora de você parar. Que também traz para a gente a sensação de volte à calma, né? Para, aconchego, alimento, etc. Então, esse gráfico que eu trouxe aqui fala de percepções psicológicas da luz de acordo com a temperatura de cor. Lembrando que isso vale para o Brasil, tá? Porque em países que tem neve, por exemplo, eles consideram 4.000 Kelvin como branco quente. A gente considera como branco neutro. Então, a temperatura de cor, psicologicamente, me traz umas ideias de ambiência daquele lugar. Agora, biologicamente, já é diferente. Biologicamente, a luz com bem azulada me dá a informação de dia, e a luz mais amarelada dá a informação de noite, né, em princípio. Por que que a iluminação circadiana chegou, né? Bom, primeiro tem um grande erro que as pessoas falam de luminária circadiana. Isso não é verdade porque circadianos somos nós, não as luminárias. As luminárias não são circadianas. Né? Mas aí, por exemplo, isso aqui eu peguei de um fabricante, que eu não posso revelar quem, mas eu peguei isso na internet. São os espectros, dois espectros de uma mesma luminária dita circadiana. Tá? O que a gente enxerga daqui? Ih, tá trocado, desculpa, peraí, deixa eu editar porque eu troquei. Troquei sem querer, é que eu fiz hoje para vocês isso, gente. Bom, aqui a gente edita na hora o negócio. Perfeito. Tá. O que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver o seguinte, no branco quente, eu tenho um pico de azul de, olha, 300 e alguma, quase 300 microwatts por metro quadrado por nanômetro, né? No pico de azul. Se eu olhar o branco frio, eu tenho 534. Então, do que seria ideal para o dia, que é essa da direita, eu tenho 534. O que seria inofensivo à noite, seguindo a ideia do que seria uma luminária para essa aplicação, na verdade tem energia, tem em torno da metade.
300 mais ou menos, enquanto aqui eu tenho 530, aqui eu tenho 300 e alguma coisa, microwatts. Vamos falar só da potência, microwatts, né? Porque o resto é metro quadrado por nanômetro. Então, gente, aqui eu tenho a metade, mas eu tenho azul. Então, eu não posso dizer que esse 2.700 Kelvin da luz dessa luminária, se eu aplicar no ambiente noturno, eu não posso afirmar que a pessoa está a salvo dos problemas causados pela luz noturna. Não está. O problema está diminuído pela metade, mas ele ainda existe. Então, isso acontece com praticamente todas as luminárias. Tem exceção, eu tenho uma conhecida nossa que fez uma pesquisa sobre isso. Ela pegou várias marcas diferentes de luminárias e testou em laboratório, e ela viu que parece que de 10 ou 11 luminárias que ela testou, que ela também não pode revelar a marca, né? No Brasil é proibido, mas ela disse que uma só atendeu aos parâmetros do que seria uma luz saudável, né? Então é isso, gente. A luminária não tem milagre, né? Não existe luminária circadiana. A gente pode usar isso como uma ferramenta para obter uma iluminação saudável, porque a mudança de espectro, a diminuição do azul é um dos itens, não é o único. Então a direção da luz é outro, a hora de incidência dessa luz é outro, enfim, a hora de exposição, né? A faixa etária do usuário é outra. Então tem todos esses, a intensidade da luz. Se eu pegar esse 2.700 Kelvin e diminuir, se aqui eu tenho 500 lux, aqui eu tenho, sei lá, 50 lux, né, que a nossa norma de ambiente de trabalho não permitiria, talvez aí eu tenha resolvido o problema de não ter estímulo noturno, né, biológico. Mas se eu pegar aqui a mesma iluminância da direita e da esquerda incidindo, né, na parede, voltando para o meu olho, por exemplo, a gente não resolveu o problema, não, né? E eu já vi esse tipo de situação em que em hospital se colocava em cima da cama do paciente, colocava uma luminária com essas características. E é um folclore a gente achar que isso resolveu. Não resolveu, não. Ainda temos problemas aí. Então, gente, resumindo, e a gente pode voltar ao normal, Bruno, para tirar esse slide. Resumindo, eu acho que assim, a iluminação saudável, ela depende de uma junção de forças, né, normativas, né, de lei, norma. Precisamos da colaboração da indústria de luminárias para trazer as soluções que tenham realmente, que contemplem, parecidas com essa, né, que eu mostrei para vocês, mas que a gente entende que ela sozinha não resolve. Ela ajuda bastante, eu diria que é imprescindível a existência delas. Mas, e o terceiro fator é um projeto de iluminação. A gente tem que pensar na iluminação, tem que calcular. Nós temos métrica circadiana atualmente, a gente tem, que nem, da mesma maneira que a gente tem as grandezas fotométricas, né, fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância, luminância, as grandezas colorimétricas, índice de reprodução de cores, temperatura de cor. A gente agora tem uma nova unidade que é a iluminância melanópica, que é o lux melanópico. Qual é a iluminância que está chegando lá dentro do meu fotorreceptor circadiano, que tem aquele pigmentozinho chamado melanopsina? É uma nova unidade que é baseada no Sistema Internacional, está descrita na certificação WELL, que é mais uma certificação recente, que é mais recente, né, que a gente tem para edifícios saudáveis, e está descrito também numa norma da Comissão Internacional de Iluminação, um padrão, né, chamado S de padrão, Standard 026, da Comissão Internacional de Iluminação. Fala sobre a iluminância melanópica. Então, já temos como medir essa luz. Antes a gente não tinha. É isso, é só agradecer e precisar, fico à disposição aí também, se precisar algum bate-papo aí nos seus canais, qualquer abordagem, fico à disposição. E até um próximo bate-papo aí, Rui. Obrigado, Bruno. Obrigado pela paciência, né? A gente tinha pensado em 1 hora, a gente está em 1 hora e 40 minutos. Então, obrigado pela resistência de quem chegou até aqui. Um grande abraço a todos, pessoal. Show de bola, Rui. Obrigado, hein?